Bom dia, estamos aqui mais uma vez para falar a palavra de Deus. Hoje, numa quinta-feira, dia 16 de julho de 2026, agora 6 horas e 40 minutos. Hoje eu estou um pouco mais cedo e vim mais bem apresentado aqui para Deus ouvir e ajudar e abençoar o nosso dia, abençoar este canal, abençoar todos nós. Eu, como falei ontem, que os cultos na igreja primitiva eram cultos informais, direto a Deus, direto a Jesus. Então, e com a interferência do Estado através de Constantino na igreja, começaram a se fazer culto como um ritual, não é o correto. E veio Lutero em 1517, acho que é 31 de outubro de 1517 foi quando ele nasceu, foi quando ele publicou, mais ou menos nesta data, no século XVI, início do século XVI, e contrapôs todas aquelas coisas que a Igreja Católica Apostólica Romana estava fazendo e trouxe o protestantismo, que hoje chamamos de evangelho, hoje de evangelistas, de povo evangelho, povo que fala do evangelho, quer dizer, a Igreja Católica sempre teve como líder supremo, como obediente a um líder supremo, o Papa, os bispos, os arcebispos, os padres. Nós, na Igreja crente, dos crentes, dos evangélicos, somos diferentes. A nossa autoridade maior é a Bíblia. É a Bíblia, é isso aqui. É a Bíblia, essa é a nossa autoridade. Então, nos cultos da nossa igreja evangélica, são cultos informais, com a palavra de Deus, com música, com hinos, né? Com exemplo, com testemunhos, igual a igreja primitiva fazia e como Deus quer que façamos. Então, como eu disse, eles faziam um trecho do Evangelho e procuravam os correspondentes nos escritos de Paulo, de Tiago, de Pedro, de João e outros. Então eles procuravam o correspondente e falava a palavra de Deus, explicava, porque naquela época as pessoas eram analfabetas, a maioria, quase 100% da população era analfabeta, não lia, não escrevia. Então eles prestavam atenção no que ouviam e para isso quem falava teria que falar a coisa correta. Então eu hoje vou falar no primeiro versículo em que Jesus no monte começa a nos alertar para tudo aquilo que devemos fazer para sermos salvos. Vamos no primeiro versículo 3 do capítulo 5 de Mateus, Sermão do Monte, onde Jesus inicia aquele famoso sermão dizendo o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse bem-aventurado quer dizer abençoado, feliz. Pobreza de espírito significa humildade, indicando aqueles que reconhecem sua total dependência espiritual de Deus. Esse é o verdadeiro significado de pobres de espírito. Então, o correspondente desse versículo no Evangelho de Lucas, por exemplo, Evangelho de Lucas, capítulo 18, de 9 a 14, ele traz a palavra do fariseu e do publicano, que ensina sobre a humildade. O fariseu se orgulha de seus jejuns e dízimos, desprezando os outros. Já o publicano, cobrador de impostos, arrependido, pedia misericórdia. Jesus conclui que este último voltou justificado
que reconhecem sua total dependência espiritual. Então ele voltou justificado, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 7 a 9, Paulo dá outro exemplo, mas aí é do próprio Paulo. O próprio Paulo, as certezas que Paulo tinha, estava tendo a partir da divulgação do Evangelho, do seu apostolado, né? Então, Paulo diz o seguinte aos Filipenses: contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mas, do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, por quem perdi todas as coisas. Tudo que Paulo era, um soldado romano, perseguidor dos cristãos, ele perdeu tudo aquilo. Ele passou agora a fazer a obra, palavra de Deus, a fazer igrejas, a divulgar o evangelho dos evangelistas e escrever a carta às igrejas que ele fundou naquela época. Continuando aqui, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procedi da lei, mas a quem vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo era romano. Paulo era um judeu romano, e ele obedecia à lei. Por que ele perseguia os cristãos? Baseado nos judeus que dizia que Cristo não era o Salvador, não era o Messias. Então, Paulo era um perseguidor, ele sabia de tudo, mas baseava-se na lei, nas leis de Moisés, no Antigo Testamento, que para nós é a palavra de Deus, mas como exemplo, nós temos que viver agora abaixo da graça de Deus, através de Jesus Cristo. Pela fé nós somos salvos, pela fé nós somos justificados. A fé que procede de Deus, a fé que lá em Efésios 2:8, ele fala que nós somos salvos pela graça que provém da fé, da nossa fé, que não é nossa, é um dom de Deus. Então, temos que obedecer esses critérios. O Novo Testamento, a fé em Jesus, o que salva agora é a graça. Jesus, quando subiu, deixou aqui o Espírito Santo para viver em nós. Para viver em nós. Então, Jesus subiu e está lá intercedendo ao Pai, a Deus, sobre nós, por nós. Então, é Jesus Cristo que delineia o nosso viver hoje. É a fé que salva, é a graça. Nós não merecemos. Quando os judeus rejeitaram Jesus, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, ele veio para os seus rejeitaram. Versículo 12, versículo 11, né? Agora versículo 12. Então, todos aqueles que obedecerem a palavra do Pai, seguirem a palavra de Jesus, estes serão os nossos salvos, para que eu vi. Então, Jesus é muito claro nisso. Ele constitui a igreja, aqui, e coloca o primeiro líder, lá Mateus 18, 22, 16, 20, aliás, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Ele já elege ali o primeiro líder da igreja dele. Então, Jesus faz a igreja para sermos salvos.
o povo judeu, o rejeitou. Então Jesus cria a igreja, já há o líder da igreja. Depois eu vou falando mais pormenores sobre isso. E com isso, a igreja, nós somos salvos pela graça em Jesus. Então, que tenha aí um bom dia a todos vocês. Hoje, quinta-feira, começou um dia bonito, ensolarado aqui em Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro. E vamos aqui, com a graça de Deus, vivendo sempre na presença de Deus, desde que façamos aquilo que Ele queira. E aí passamos, como o próprio Jesus disse, a pertencer à família de Deus. Que tenham um bom dia, compartilhe este vídeo, divulgue para mais pessoas, para que outras pessoas possam ver a palavra e seguir Jesus como seu único e suficiente Salvador. Bom dia, que Deus abençoe todos vocês e até amanhã, no próximo vídeo, se Deus quiser.